Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Eu estou me adiantando aqui porque na hora que eu chegar no lugar eu vou estar com um pouco de tempo limitado, né? Porque eu já estou meio que em cima da hora. Mas já quero adiantar para vocês que hoje vai ser um dia especial. Hoje é um dia de fazer uma filmagem que normalmente eu não faria, né? Por quê? Porque normalmente eu não faço essas coisas, né? Mas como eu sempre falo para vocês, meus vídeos eles vão se desenrolando de acordo que a minha vida se desenrola, né? De acordo que oportunidades vão aparecendo. Então, se eu tenho a oportunidade de mostrar uma coisa diferente para vocês, eu aproveito para fazer um vídeo a respeito, né? E hoje, o que vai ser, né? Hoje a minha cunhada resolveu que quer começar a ficar bonita, né? Como assim, né? Ela já antigamente ela fazia por conta própria os, como é que chama? As coisinhas de estética dela, né? Desde antigamente ela já fazia por conta própria, né? Tal. Mas aí já fazia um tempo que ela não fazia, né? Porque, falta de tempo, né? Assim vai. Motivos é o que não faltam, né? E aí, de repente, acho que ela se incomodou com alguma coisa e ela, tipo assim, né? Ela lembrou que eu faço parte. Eita, nós temos Ó, cuidado com o pernilongo aí. Vai embora, bicho. Desculpa aí, pessoal, né? Conseguiu matar? É o medo do pernilongo. E aí aconteceu de alguma coisa incomodar, não sei, né? E aí, tipo, ela chegou e lembrou: opa, tá aí de novo esse bicho. Vai embora, bicho chato. Foi? Acho que foi agora, né? Acho que eu vi ele ir embora. Pronto, né? E aí, né, no caso, né? Ela lembrou, né? Porque eu faço parte ali do grupo de gerentes de negócio, né? Em japonês, chachos, né? E lá tem um monte de gente que faz um monte de coisa, né? Diferente, né? E aí ela olhou pra mim e falou assim: não tinha alguém que mexia com Menard? Menard é uma marca, tá? Eu não sei se tem no Brasil, acho que nem tem, né? É uma marca de coisas assim de beleza e tal, né? Ela falou: não tinha uma pessoa que mexia com Menard, né? Aí eu, tem, acho que tem sim, né? E ela, porque eu queria fazer estética, né? Eu falei assim: beleza então, né? Então vou entrar em contato, entrei em contato, consegui marcar e é por isso que a gente tá indo pra lá hoje, né? Antes de tudo mais, deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também também para deixar esse canal cada vez mais caro de todos vocês. Aproveita os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? E tendo dito isso, então, só para fechar, eu vou estar filmando, mas eu não sei até que ponto eu posso filmar, né? Na hora eu vou discutir com a pessoa lá para ver o quanto eu posso, né? A minha cunhada, na verdade, ela não quer aparecer muito, então eu vou tentar, à medida do possível, preservar aí esse desejo dela, né? Então, assim, vamos ver o que a gente consegue tirar disso. O importante é que eu quero tentar mostrar para vocês, né, como é que funcionaria essa coisa de ir numa estética, né? E no caso dela, tipo, pela primeira vez nessa, então, ou seja, geralmente você passa por todo aquele processo de poder dar uma experimentada, né? Costuma ser ou de graça ou muito baratinho, né? Só para você dar aquela experimentada, né? E aí depois a pessoa explica sobre o sistema, o preço real, né? Dali para frente e tal. E aí eu quero tentar deixar isso aberto para vocês. Aí quem quiser ir se emprequitar, ficar bonitinho, etc, tal, fiquem à vontade, né? Vocês estão vendo aqui a cara, né? Ó, barba mal feita, né? Eu só faço quando eu preciso de alguma coisa. Eu vou num lugar importante. Vamos fazer a barba, vamos ficar bonitinho e tal, né? É a diferença básica entre homem de antigamente, tá? Porque esses homens de hoje em dia, frescurento, meu filho mesmo, ele passa até batom, vai entender. Mas antes que eu me desvie do assunto, vamos então lá e vamos ver como é que é. Então, gente, ó, eu parei aqui o carro, né? Infelizmente o lugar aqui eu não vou poder mostrar direitinho pra vocês, que ele tá verde. Ele tá, como é que fala? Ele tá em reforma, né? Mas ali vocês podem ver, ó, Menard Facial Salon, né? E como tá em reforma não dá pra ver, mas olha, o estacionamento deles é esse número 4 e o número 3, ó. Tem a plaquinha aqui, né? Então tem que ter ciência disso, tá? Aqui em Shimosuwa fica junto aqui desse negócio aqui de jornal, né? E
É nesse prédio aí, ó. O lugar é esse. Você vai aparecer no meu thumbnail, Setinha? Então deixa eu só pegar aqui, fazer um thumbnail aqui. Assim. É esse aí o lugar. Acho que esse aqui vai ser o thumbnail. メナードは初めてですか？はい。ありがとうございます。聞いたことはあります。CM とか、CM 見ていただいてありがとうございます。お客様のお肌のためにお手入れの提案とかエステの方でお肌を見させていただくってことをさせていただいてます。はい。で、メナードは結構無料でできることもたくさんあって、お肌のねスキンチェックってやったことあります？こう今現在のお肌がどういう状況かっていうのを見たりする。ない、やったことない。これも無料でできます。あるんですけど、初回は3300円で受けていただけます。はい。はい。で、近畿事項ということでちょっと、こちらの確認してると思うんですけど、スチームを使って毛穴をしっかり開けて、で毛穴の奥の汚れをしっかり浮かせて取っていくお手入れから、頭のちょっと3300円でさせていただきます。で今後例えばちょっと着たいなって思っていただいて通うパターンのお話なんですけど、ビジター料金っていうのがありまして、今日は、お試しなのでこのイルネージュっていう化粧品使ってさせていただくんですけど、そのどれでやるかでちょっとお値段が変わってきます。で、その都度変えていただいてもいいですし、私はこれって決めていただいたものを毎回お支払いでも大丈夫です。はい。でもう一つの通い方はこの中からお一つブランドを選んでいただいて、これの場合だとクレンジング、マッサージクリーム、ローションの3つを揃えていただくと、これは TK っていうブランドになるんですけど、ビジターだと、ここですね、5500円なので10回通っていただいた時施術代が3万3000円、違うね、ビジターだからこちら5500円なので5万5000円、でこちらをキープという形にしていただくと化粧品代が9350円で3300円の10回なので、合計4万2350円で少しお得に通っていただけます。でこの3万3000円と5万5000円は一気にお支払いするものではなくて、その都度払いになってきますので、もしちょっと通いたいなっていう場合は大体の方キープされて毎回3300円でエステをしていただく方が多いですね。はい。でお家に持って帰ることもできます。はいですね。Então, parece que aqui no negócio do Menard tem um monte de coisa de graça que eles fazem, né? Tem esse Skin Check Counseling, né? Que é verificação de pele e conselhos, né? Tem um negócio ali para verificar a beleza da sua pele com com inteligência artificial. Aí tem hand care, né? Ou seja, cuidados com a mão também, que eles fazem de graça, né? Tem alguns tipos de experiência de maquiagem, né? Coisa que, tipo, experimentar nessas coisas, né? E alguns conselhos também que dão a respeito. Tem ensinamentos sobre manter uma pele bonita, né? Ensinamentos de algumas partes, né? Tipo, fazer isso, fazer aquilo, tal, né? Também, esse é o que tá fazendo, né? Que é serviços de facial care, né? Facial care, acho que é assim que fala, né? Mas é aquele negócio, tipo assim, que nem que é justamente o que tá fazendo hoje. Não, mentira, esse aqui é outro tipo de negócio, né? Mas dá pra fazer um Taiken do Paco, né? Ou seja, experiência de colocar o papel na cara. E esse daqui que é o que ela tá fazendo hoje, né? Que é de 50 minutos. Cada um tem uns minutinhos em cima ali que vocês estão vendo, né? Aí tem aqui o que ela vai fazer hoje, que é a experiência ali de cuidar do rosto.
que depois eu explico para vocês. A primeira coisa que ela fez foi esse skin check, né? Que ela pegou, preencheu ali toda uma papelada, né? Ela preencheu toda a papelada lá, aí ela vai pegar um negocinho aqui com um pouquinho da pele dela, vai mandar e daqui 2 semanas chega. ズボンは履いてて、é assim. で上こんな感じで、脱いで着てもらって、下着の肩紐だけ外してもらってもいいし、もう取ってもらって。 Então, voltando a explicar aqui, né? Parece que assim, de maneira geral, a pessoa pode fazer no sistema de visitante, né? No sistema de visitante, você escolhe um desses 4, né? Que basicamente diz qual produto vai usar, né? E para cada um tem um valor. Então, que nem hoje, ela vai fazer esse aqui, né? Hoje, né? E, só que como hoje é o teste, é a primeira vez para aprender, para ver se gosta ou não, então hoje o preço é esse, 3.300 ienes, né? Mas ela vai fazer, normalmente seria 8.800. A pessoa pode vir quando quer e fazer uma vez e pagar esse preço. Essa é a primeira coisa. Mas a maioria das pessoas, elas compram o produto, né? E pagam mais barato. Então, nesse caso, se ela comprasse esse produto aqui, né? O produto custa 27.500, que vem esses 2, né? Aqui tem menos que aqui, mas ela explicou que é porque esses 2 aqui vêm em um só, né? Então, esses daqui tem menos, mas é a mesma quantidade que ali, por assim dizer, né? E aí você tem aqui, no caso, se a pessoa compra esse negócio, ela compra o produto e depois ela paga só por cada vez que ela vem esse preço, 3.300 também, entendeu? Esse é o sistema do Keep Member, né? E aí, tipo, fica mais barato, que nem se fosse nesse daqui, né, Iruneide, né, que ela falou, né, que vai ser o de hoje, se ela viesse 10 vezes, ela pagaria 88.000 ienes, porque é 8.800 vezes 10, né? Mas se ela usa o Keep, ela paga 27.500, depois ela paga 3.310 vezes, juntando o valor dá 60.500, ou seja, fica 27.500 ienes mais barato, entendeu? Para 10 vezes, né? Então, tipo, se você vai vir várias vezes, né? E aí, de acordo com o que vai acabando, quando acaba você compra só o que acabou. Parece que dificilmente eles acabam juntos. Você paga a primeira vez, é meio caro, né? Porque você paga de uma vez, mas dali pra frente você vai só repondo o que acabar. Você pode deixar aqui para fazer sempre, ou você pode levar para casa, não tem problema, né? Para você usar em casa também, né? Logicamente, se acabar, você vai ter que comprar mais, né? A faixa de preço aqui deles, né? É assim, ó. A faixa de preço, peraí. Logicamente que o da esquerda para a direita é o mais caro e tem o mais baratinho, né? E tem algumas coisas a mais, né, que não estão ali, né, ali só tem 3 produtos que mostram, né? E acho que de maneira geral o mais importante é isso, né, que ela falou. Aí a gente pensa, né, como é caro ficar bonito. Prefiro ser feio mesmo.
E tem bastante produtos ali, né? E dá pra... Tá escrito lá, né? Que você conversando, você pode testar os foundation, né? Essas coisas, né? Eu não sei como é que fala isso em português, mas as maquiagens e tal, né? E também tem esses produtos aí pra experimentar, ó. Né? Aí eu tava olhando, né? Que tem o preço ali de um, né? Eu fiquei abismado com o preço do negócio. Tipo, esse daqui ainda é baratinho, né? É coisa pra dente, né? Tem um outro ali que é pra... Como é que fala? Scalp e shampoo. É coisa de... Como é que fala? Oh, meu Deus do céu. Tirar as cascas lá, tirar os negócios, né? Me fugiu o nome agora. Scalp, esqueci agora. Esfolar. Não é bem isso, mas vai. Mas eu fiquei abismado com isso, gente. Esse treco aqui, eu falei assim, nossa, esse bagulho tem cara de ser caro, né? Aí eu fui olhar o preço. 110 mil ienes. Aí tem um outro que é 106 mil ienes. Aparece que quando você pede com o potinho, custa 4 mil ienes a mais, 3 mil e pouco ienes a mais, né? Aí tem um outro que é só o spare, que eu acho que é pra repor, né? Mesmo assim, mais de 100 mil ienes. E o outro ali também, mais de 70. Se fosse dos dois, é quase 200 mil ienes, meu. Meu Deus. Eu, como homem, fico abismado. Então, com relação ao pagamento, para vocês terem na mente, né? Você pode utilizar esses pagamentos aí, que é por código de barra, né? Código de barra não, código QR, né? E mais aquele, como é que chama? Como é que fala? O trabalho dela, que nem a massagem, os trecos lá, isso é tudo em dinheiro sempre, tá? Que nem no caso hoje, foi 3.300, ela vai ter que pagar em dinheiro, né? Porque é o trabalho do negócio, né? Se você for ver aquele que usa o visitor, né? Ou seja... Aí se você for fazer tipo, aquele como visitante, você sempre paga. Aí nesse caso, como é que fala assim? Automaticamente, todas as vezes que vem tem que ser pagado em dinheiro, aqueles 8.800 que eu falei e tal, né? Por quê? Porque isso é o trabalho dela, né? Agora, se você for fazer o Keep, você vai comprar o produto você pode pagar em cartão de crédito ou naqueles sistemas. Ela falou que ela não sabe exatamente quais os cartões de crédito dá para usar, mas até hoje nunca teve um que recusou. O básico deve dar para usar, tipo Master, Visa, JCB, etc. tal, tá? E agora, por exemplo, se a pessoa compra o produto, ela paga em cartão ou outra forma. Agora, quando os 3.300 para ela fazer, sempre tem que ser em dinheiro. Então, tem que ter isso em mente, beleza? E aí? Não, ficou legal. Você parece que realmente deu uma subida aí em tudo. Né? Parece que deu uma subida aí em tudo. Deu realmente uma subida, incrível. Eu tava aqui pensando comigo, falei, nossa, como é caro ser bonita, eu prefiro ser feio mesmo. Ser mulher é foda. Pronto, gente, agora chegamos aqui no final das contas, né? Aí então, assim, pra fechar o vídeo, uma coisa importante pra eu falar pra vocês é o seguinte. Ela comentou um negócio que eu esqueci de comentar, que é importante. Quando você compra o produto, você tem um limite de tempo que seria a validade do produto, né? Que é 1 ano, né? Ah, mas como assim validade? Ele estraga e tem que jogar fora? Então, não é bem assim, né? Mas ela não vai usar mais depois de 1 ano, entendeu? Ou seja, se você comprar o produto, você vai constantemente lá, geralmente parece que você não tem que ir, mas se você for uma vez por mês, né, aí você consegue ali, tipo, como é que fala? Mais ou menos acabar com os produtos em 1 ano, né? E o que acontece se chegar 1 ano o produto, né? Sobrou alguma coisa? Ela vai te devolver o produto para você levar para casa, aí você vai usar em casa, por conta própria, né? Ou seja,
você não vai poder usar lá com ela, né? Você vai ter que comprar um novo produto para poder deixar com a validade de novo zerada, né? E com isso em mente, aí vem o ponto, né? Pensar assim, para começar, minha cunhada falou que ela gostou do negócio, que ela achou bom, né? E aí a gente vem assim, então, aí vai depender, que nem ela, a mulher quase matou ela de elogio. Porque é verdade, ela tem uma pele boa, na verdade, né? Eu não vou falar a idade dela aqui, mas a gente chama ela de Maggio, né? Ela é a bruxa, né? Porque ela é uma pessoa que... Ela é mais velha do que eu, mas ela parece mais nova do que eu. É até engraçado, sem brincadeira, isso eu vou contar pra vocês. Durante muito tempo, na faixa de quando ela tinha os seus... Já tinha seus 30 anos, seus 30 e poucos anos já, antes, né? E eu sou bem mais novo, tá? Eu com a minha esposa, a gente tem 14 anos de idade de diferença, pra vocês terem uma ideia, né? Aí fomos sair, eu, minha esposa e ela. E meu filho, né? Isso, meu filho quando tava pequeno, nossa, ele era bem pequenininho. Nós fomos num parque, sem brincadeira. Aí a gente foi entrar lá, a mulher olhou pra mim assim, olhou pra ela assim, porque tem que definir o valor, né, pra pagar pra entrar no parque, né? 2 adultos e 2 crianças, porque ela achou que ela fosse do ensino fundamental 2 aqui, que eles chamam de Chungaku, né? Aí eu, não, ela é adulta também, né? Sem contar que hoje em dia meio que já não tem mais tanto assim, tantoxa, né? Ou seja, os carinha da empreiteira que cuida de você, né? Brasileiro, né? Agora, teve uma boa época que tinha, né? Aí vira e mexe os caras apareciam em casa, né? Porque você trabalha por empreiteira. Aí ela atendia. Seu pai tá em casa? Até hoje, tá? Até hoje? Até hoje. Tipo, eu sou o pai dela na visão de todo Até mundo. hoje. Então, tipo assim, ela aparenta ser jovem, né? Mas é aquela coisa, começou a se incomodar com uma coisinha ou outra, né? E aí ela gostou. Realmente, o resultado foi bom. Eu achei incrível, sabe? Muita coisa ali subiu, sabe? Bem incrível. E aí que vem o ponto. Só que tem pessoas como ela que provavelmente, talvez, não tenham que vir tantas vezes, porque já tem uma pele boa, né? E tem pessoas acabadas que precisa vir 50 vezes no ano. Então, varia, né? Varia. E aí, o que eu quero dizer? Aquele sistema que ela adota, se você precisa vir muitas vezes, com certeza vale a pena você utilizar o sistema de comprar o produto e depois ir pagando 3.300 ienes, entendeu? Com certeza, vai sair mais barato. Agora... Eu tava falando com ela, né? Isso ela vai pensar o que ela vai achar melhor. Mas que nem aquele que ela usou custa 8.800 por vez, se fosse no Visitor, né? Mas se ela fosse fazer nesse sistema que ela, no normal, né? Que compra o produto sai mais ou menos 30 mil. O valor do treco lá dá 3.300, 33 mil, né? Então, ficaria mais ou menos 60 mil. Mais ou menos por ano. Isso para usar 10 vezes, né? Não é bem o ano. A gente fala assim, para usar 10 vezes, né? E você tem que acabar com o produto. Então você teria que tentar realmente usar 10 vezes ou mais, né? Então 60 mil no mínimo no ano. Mas e se a pessoa for uma pessoa com a pele tão boa que ela só precisa ir 3 vezes por ano? Uma vez a cada 4 meses, só para dar uma geral, porque ela mesma passa os próprios produtos em casa, né? Que ela tem dela, né? Nesse caso, sairia por menos de 30 mil. Porque é 8.800, que você vai pagar mais carinho ali, mas você paga só aquilo e acabou. Então isso também é uma coisa para a pessoa colocar na caneta, né, na ponta do lápis, tá? Então é uma coisa para se pensar se vale a pena ou não, né? Se você for uma pessoa bem regaçada, precisar de um retoque mais forçado, né? Aí nesse caso você precisa, infelizmente, eu acho melhor usar esse sistema dela, né? Comprar o produto. Se você é uma pessoa mais assim, enxuta, né? Que só precisa de vez em quando, porque eu acho que a minha cunhada ela faz claro, né, por causa dos produtos também, mas é porque ela gosta daquela coisa de ser cuidada, não é verdade? Né? De ter uma pessoa ali fazendo Massagem. uma massagem. Vocês viram lá no vídeo, né? A tiazinha alisando a cara dela, né? Eu mostrei a tiazinha alisando a sua cara. Então, tipo assim, ela gosta disso, ela gosta de vez em quando sair pra fazer uma massagem, não é verdade? Né? Ou seja, se você gosta desse tratamento, mas não precisa tanto dele, aí no caso, olha, tranquilo pra você, né? Você pode pegar só, simplesmente, pagar de vez em quando e só fazer ali de vez em quando pra manter as coisas em dia, beleza? Só queria deixar isso bem claro, porque eu acho que é uma coisa pra pessoa pensar. Mas é importante que, é legal, ela falou que, em média, ela tira 2 horas pra pessoa, né? Em média, ela deixa tirar 2 horas quando se reserva, né? Ela ficou amiga dela no Line, que é tipo um WhatsApp aqui no Japão, né? E aí vai conversar com ela direto, né? Então, tipo, ela marca, tem que ser tudo com hora marcada. Ela marca pra se encontrar ali, tipo,
num determinado horário, e aí ela deixa mais ou menos 2 horas geralmente. Mas o pessoal geralmente vai embora em coisa de 1h30, ela falou, né? De 1 hora a 1h30. Depende do que você decide fazer. Mas mesmo aquele negócio leva uns 50 minutos, né? Então só aquilo já leva 1 hora mais ou menos, né? Tem todo um preparativo, né? Tem que trocar a parte de cima, porque deixa a parte do busto, não é busto, como é que é? Do decote. A parte do decote pra cima, né? Eu vou começar a chamar essa parte aqui de decote também, né? Então, tipo assim, sabe? Mas eu tava vendo ali, né? Ela fica sugando os trequinhos, depois falou que sujeira. achou umas sujeiras lá, né? Isso é uma coisa que eu não sabia, gente, que ela comentou. Eu achava que, como é que é o nome? É crendingo, né? Aquele negócio de crendingo era só se você usar maquiagem. Mas segundo ela, não, você tem que usar pra limpar os poros, né? Não sabia disso. Porque senão você vira um morango, cheio de pontinho preto. Será que eu tenho que fazer crendingo também, gente? Vai fazer, vai. Né? Será que eu vou gastar 3.300 com ela também para ela fazer um treco lá em mim? Sei lá. Não sei. É que eu sou homem, não sei se eu preciso disso, né? Mas tava me incomodando aqui os pontinhos pretos no meu nariz. Papai vai Né? Vou pensar no caso. chupando o nariz. Vou pensar no caso, né? Mas olha, de maneira geral é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês, né? Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde sou tal. Também deixei comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitei os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Eu vou também... Não. Como eu não cheguei a conversar com a pessoa sobre isso exatamente, então não vou colocar ela na pasta de japoneses importantes, tá? Que podem ser úteis aí para as pessoas, né? Mas eu vou colocar ela ali no vídeo, espero que vocês possam ver, e quem mora aqui na região quiser utilizar ela. Eu conheço ela como pessoa, porque ela, como eu falei para vocês, ela tá no mesmo grupo que eu faço parte de gestores de negócio, né? Que chama Shosei Krabo, né? E por isso... Aqui eu passei aquele produto, aqui não passei o produto. Pior que é verdade, né? Então as rugas tá totalmente diferente, né? Olha aqui, que lisinho. Tá vendo, gente, como é que é o negócio? Mas que lisinho. Pelo visto ali, acho que parece que ela faz sempre, não é? O negócio do colagênio, né? Mas parece também que ela falou que dá pra... Tem um negócio lá que dá pra fazer de graça ali, não tem? Tem. De cuidado das mãos. Acho que parece que toda vez que você vai lá, você pode pensar em alguma coisa. Não tem como fazer alguma coisa aqui e tal, né? Ó, tá vendo? Mas é aquela coisa assim, o que deixa a mulher feliz são pequenas coisinhas, né? Se sentir bonita, né? Tem um monte de coisa de graça. Tem. Eu tinha explicado pra vocês, né? Falando ali mostrando pelo livrinho, né? Então, ó, vão lá, experimentem lá, pode ser que seja bem interessante. Ali você precisa ter pelo menos um nível básico de japonês, tá? Ou você tem que levar alguém para te ajudar, né? Porque ela fala só em japonês mesmo, né? Ela não vai conseguir ajudar em nada com inglês nem nada, tá? Mas assim, ela é uma pessoa bem gente fina, né? Bem assassina, tem que ser, né? Porque imagina a pessoa chega, vira a cara aí. Não seria muito legal, né? Mas eu já fiz aí todo o bordão final, então o que eu tenho para dizer é isso, né? A gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau!